Olá pessoal, mais um vídeo aqui sobre compreensões a respeito de Deus. Primeiro, vou pedir a você que me ajude a crescer o canal, deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva, ative o sininho, compartilha e pode fazer comentário à vontade, tá bom? A minha política é não retrucar o seu comentário. Você tem toda a liberdade. Assim como eu também não abro mão da minha liberdade de falar. Verdade? Nós começamos essa série de palavras, né, de reflexões, com essa ideia de compreensões a respeito de Deus. E eu comecei citando, por exemplo, que tudo que Deus faz é justo, que o trono de Deus é a justiça, que ele não é injusto, que todas as ações dele é baseada em justiça. E também pontuei logo no início sobre a ideia que nós temos de que Deus é Pai, e realmente ele é Pai, isso é inegável, incontestável, ele é Pai. Mas o que nos moveu para estar falando sobre esses assuntos e dentro da ideia da compreensão de Deus é porque a gente vem lidando aí com algumas ideias que permeiam hoje não só o meio evangélico a se falando, mas já caiu, né, no meio do povo de modo geral a ideia de que Deus é pai, não é padrasto, né? Deus é comigo e essas coisas aí. Realmente Deus é Pai, realmente Deus ele é conosco, tá? Mas a gente precisa pensar, reconhecer os parâmetros de Deus, como ele trabalha, como ele age, porque a gente vem observando muitas pessoas caindo em verdadeiras desgraças, né? Porque o que é desgraça? A palavra graça, ela está ligada à ideia de favor, favorecimento, né? Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus dá graça ao humilde, eu posso entender ali tranquilamente, que está dizendo que ele é favorável, que ele favorece o humilde. Então, o humilde sempre será favorecido por Deus, sempre terá o favor de Deus, então ele sempre estará sendo bem sucedido ali, porque a humildade vai ajudar com que ele seja favorecido por Deus. Então, se favor é graça, logo desfavor é desgraça. Então, o que é uma desgraça, senão alguém desfavorecido por Deus? E como eu faço para ser desfavorecido por Deus? Simples, é só eu fazer a coisa errada. Olha, eu tenho dito em vários momentos, quando eu estou falando, que isso é uma verdade, não minha, é uma compreensão que a gente precisa ter da vida, que coisa errada só gera coisa errada. Se você faz uma coisa errada, só vai dar coisa errada. Não tem como coisa errada dar certo, minha gente. Não tem. Não tem. Bom, o que diz a Bíblia em Gálatas 6,7? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isto colherá. Então, explicando, não erre. A ideia é não errar. Deus está falando, não erre. Não erre. Faça de tudo para você não errar. Por quê? Porque de mim ninguém zomba. Como seria zombar de Deus? Zombar de Deus é só você ler com atenção o texto, você vai entender isso aqui. Seria eu fazer a coisa errada e dar certo. Mas não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então tá lá, não erre, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem semear, isso colherá. Logo, tudo de errado que eu faço,
Por mais que Deus seja Pai, por mais que Deus seja bondoso, por mais que Deus seja amoroso, por mais que Ele seja meu amigo, por mais que Ele esteja comigo, por mais que Ele queira o meu bem, por mais que Ele me prometeu vitória, por mais e por mais e por mais. Se eu fiz a coisa errada, é questão de justiça. É justo que dê errado. Assim que é Deus. Assim que, se eu posso dizer a palavra funciona, é assim que funciona. Fez errado, o resultado vai ser errado. Jesus vai falar assim, olha, não se colhe figos de videira, ou seja, videira só dá uva, figueira vai dar figo, oliveira só dá oliva, bananeira só dá banana, não tem como colher abóbora do pé de laranja, por exemplo, né? Ou você não colhe abóbora nem do pé de melancia, que é semelhante, né? Então, essa ideia tem levado muita gente a viver uma vida de desgraça, ou seja, de desfavorecimento por Deus, da parte de Deus, porque Deus, ele não vai. A gente às vezes usa a palavra não pode, quando a gente fala não pode, essa palavra ela acaba causando. O que Deus não pode? Deus pode tudo, né? Então, às vezes eu evito usar certas palavras que criam questionamento e abre, às vezes, até precedente para a pessoa repensar coisas e não vou continuar. Então eu prefiro dizer assim, olha, Deus ele não vai contrariar a sua palavra. Não vai. Se ele disse, não erre, de mim ninguém vai zombar, o que você fizer você vai colher, fique certo. Exatamente como você plantar, o que você plantar, você vai colher. E isso em toda a esfera da sua vida. Em toda a esfera da sua vida. Eu, particularmente, pessoalmente, tenho algumas desilusões na vida por causa de erros que eu cometi. Por causa de erros que eu cometi. E não foram poucos. Por exemplo, não tenho vergonha de falar, porque isso vai servir de exemplo para que outras pessoas não caiam no mesmo buraco que eu. Não caiam. O cristão, tá? Eu me denomino cristão evangélico, e eu tenho dito e continuo dizendo que nem todo evangélico é um cristão, todo cristão é um evangélico, mas nem todo evangélico é um cristão. Por exemplo, um cristão jamais, porque ele caiu no buraco por um erro dele, ele vai deixar que o outro caia no buraco. O evangélico deixa. O evangélico deixa. Um cristão não vota em Lula. O evangélico vota em Lula. Um cristão não é de esquerda. O evangélico é de esquerda. E a gente precisa repensar essa questão de certas amizades, né? Porque que união tem a luz com as trevas? Então, se eu tenho que fugir do pecado, tudo que é pecado eu tenho que me ausentar dele. Então vamos lá. Então, o que acontece? Deus estabeleceu as leis que regem todo o universo. Todo o universo. Quando a gente fala universo, a gente está falando de tudo. Então não tem como eu fazer coisa errada e dar certo. Eu, por exemplo, caí no buraco. Qual buraco eu caí? Aos 56 anos, eu me deparo com muitos amigos meus que já estão aposentados. E eu ainda não. E ainda devo ter que trabalhar aí pelo menos mais uns 8 anos ainda para completar o tempo. Isso, quando eu reflito sobre isso, quase que me abato, mas opa, vamos para frente. O negócio, esquece o que passou, esquece o que perdeu, vamos pensar no que ainda dá para ganhar. Dá para ganhar, vamos embora. O importante é ter saúde, estamos com saúde,
Deus tem nos dado inteligência e a gente vai vivendo. Glória a Deus por isso. Vamos recuperar o tempo. Dá para recuperar. Beleza. Então, mas jamais, por exemplo, porque eu sou um cristão, porque eu sou um servo de Deus, porque eu ajudo, porque eu trabalho, porque eu busco, eu me esforço para viver uma vida de santificação, para não desonrar o nome de Deus, sabe essa coisa toda? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Não é por isso que Deus vai me aposentar agora. Não vai. Não vai. Eu falhei, eu errei, eu vacilei. Então eu tenho que pagar o tempo da minha provação agora. Isso é questão de justiça, minha gente. Porque imagine só, e as pessoas que já até completaram o tempo, às vezes têm dificuldade para aposentar. E as pessoas que tiveram que trabalhar, cumprir com todo o tempo. Aí vem um outro só porque ele é queridinho de Deus. Não existe queridinho de Deus. Não existe queridinho de Deus. Existem pessoas que erram menos. Existem pessoas que erram menos, outras erram mais. Mas, olha só, eu vacilei, eu deixei um buraco, eu tenho que tapar esse buraco, então eu tenho que pagar por esse buraco, tá? Mas não vai me faltar o amor de Deus, a força de Deus, né? Ele está sempre, vamos lá, Josias, minha graça te basta, vamos lá, vamos pra frente, vamos cumprir isso aí, né? Aos 56 anos, ainda não estou aposentado. Estou falando de um dos erros que eu cometi na vida, para não te contar outros que são talvez mais graves do que esse, de portas que se abriram e eu não entrei. E eu não entrei. E de portas que eu fechei, de portas que eu abandonei, de portas que eu joguei, e vários erros eu fiz. Então, o que acontece? Tudo isso traz desdobramento sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Tudo isso. E aí, eu vou ficar aborrecido? Eu vou ficar chateado com Deus? Né? Eu vou agora fazer o quê? Oh, Deus, eu dei esse mole aí, mas eu quero que o Senhor faça isso por mim. E aí, não, vamos lá, vamos pagar. Agora, se Deus, não sei como, sei lá, se ele fizer alguma coisa diferente, glória a Deus, ele pode fazer. Mas o justo é que eu passe pelo perrengue porque eu vacilei. O justo é que nós colhamos, é questão de justiça. É isso que eu quero falar aqui nesses vídeos sobre compreensão a respeito de Deus. Compreender Deus, como é que ele funciona. Como é que ele funciona? Eu vou usar a palavra funcionar. Ele funciona assim. O trono dele é justiça. Tudo que ele faz é baseado, fundamentado na justiça. Então, se é justo ele te deixar você cair na cova do leão, ele vai deixar. Se for um propósito, como foi o caso de Daniel, ele vai passar com você lá também. Mas aquilo que a gente faz, a gente recebe o resultado exato daquilo que fazemos. Um amigo meu, ele pregou num evento onde eu estava e eu nunca tinha ouvido sobre isso e ele foi muito feliz na palavra dele. Eu achei, sabe, uma coisa fantástica, né? Ele falando sobre isso, ele citou a ideia de que um cidadão ele plantou uma roça, um pomar de pimenta malagueta. E daí ele só tinha pimenta malagueta para comer, tá? Mesmo ele já estava adaptado a comer a pimenta malagueta, porque quem vive no sofrimento dos erros que cometem acaba se acomodando. Aí ele está sofrendo, mas é isso aqui mesmo, tal. Mesmo assim, um dia ele foi na fazenda do amigo dele, chegou lá, o amigo dele tinha plantado banana. E só tinha banana para comer. E quando ele comeu banana, que delícia que é banana. Eu gosto de banana.
Eu gosto muito de banana, tá? Gosto. Ele descobriu que a banana era imensamente... Aí ele pegou, o que ele fez? Ele conseguiu com o amigo umas mudas de banana para poder plantar agora lá na roça dele, no sítio dele. Ele agora vai trocar a pimenta malagueta por banana. Só que a banana leva um tempo para produzir, para dar a banana. E enquanto a banana não cresceu, não deu a banana, não amadureceu, ele teve que continuar comendo a pimenta malagueta que ele tinha lá. É assim. Sabe as besteiras que eu já fiz na vida? Sabe as besteiras que você já fez na vida? Sabe? As besteiras? Não adianta. Você tem que comer até o último caroço da malagueta. Enquanto não acabar, tu vai estar pagando o preço. Deus dá graça, Deus ajuda, Deus de vez em quando dá uma festinha pra gente dançar, tal. Mas não adianta, vai ter que comer até a última malagueta. E enquanto você plantar malagueta, vai ter malagueta para comer, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é parar de plantar malagueta, parar de errar. Aí alguém vai falar assim, baseado numa ideia que está no coletivo, no conceito coletivo. Quem não erra? Mas quem não erra? Gente, não é bem assim não. Não é bem assim não, hein? Não é bem assim não. Opa, vamos pro lado da verdade, tá? A gente tem que trabalhar para não errar. A gente tem que trabalhar para não errar. Trabalhar. Olha, tem gente dado a tantos sacrifícios, né? Estou falando de sacrifício mesmo. Sacrifício mesmo. Entendeu? E não atentou que o sacrifício que Deus espera de nós é exatamente o sacrifício de não errar, de parar de errar. Esse sacrifício já é brabo pra caramba, já é difícil de fazer e é o que vai trazer resultado pra gente, é o que vai trazer resultado, mas esse sacrifício a gente não faz e fica fazendo outro sacrifício que não tem adiantado muita coisa. Lembra de Samuel e Saul? Saul, Deus não tem prazer em holocausto, em sacrifício. Deus quer obediência. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, a gente precisa se esforçar para errar o menos possível. É possível. É possível a gente desenvolver uma vida onde a gente erre muito menos, muito menos, muito menos. Eu digo isso porque pessoas que dizem mas quem não erra são pessoas largadas ao erro. Ela tá nem aí. Todo mundo erra mesmo, eu vou errar mesmo, vou errar mesmo. Vamos parar. Vamos botar a cabeça no lugar, vamos tomar um rumo melhor para a nossa vida, tá bom? Olha, se você gostou disso aqui, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, deixe o seu like, faça comentário e fique à vontade, tá bom? Até o próximo vídeo.